A palavra fim no hebraico é éfis. Fim com fim, nada, nada só. Não, nada só. As 42 ocorrências desta palavra aparecem em todos os períodos da literatura bíblica. Tem um cognato no garítico. Basicamente, o substantivo indica que uma coisa chega a um fim e não mais, não existe mais. Alguns estudiosos sugerem que esta palavra esteja relacionada com a palavra acadiana abzu, abussos no grego, O abismo de água fresca à extremidade da terra. A terra era vista como uma superfície plana com 4 cantos e cercada por água fresca. Mas esta relação é altamente improvável, visto que nenhum dos usos bíblicos se refere a uma área além das extremidades da terra. A ideia dos alcances distantes de algo é vista em passagens como Provérbios 30.4. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades, fronteiras da terra? Salmo 72:8. Em outros contextos, Éfis significa o território de nações que não sejam Israel. Com elas ferirá os povos juntamente até as extremidades da terra. Deuteronômio 33:17. Com muita frequência, esta palavra representa os povos que vivem fora do território de Israel. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Salmos 2:8. Em Salmos 22:27, a expressão os limites da terra é sinônima de todas as gerações das nações. Então, os confins da terra em tais contextos representam todos os povos da terra fora Israel. O termo Éfis é usado para expressar inexistência, sobretudo na poesia, onde aparece principalmente como sinônimo de Ain, ninguém, nada. Em uma ocasião, Éfis é usado para expressar a inexistência de uma pessoa ou coisa e é traduzida por ninguém. Não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? 2 Samuel 9:3. Em Isaías 45:6, a palavra significa ninguém, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Isaías 45:9. Em algumas passagens, Éfis usado como particípio de negação significa esgotado ou nada, e todos os seus princípios não serão coisa nenhuma, ou sem importância e não exaltados para a monarquia. Isaías 34:12. A força desta palavra em Isaías 41:12 está na inexistência daqueles assim descritos, e como coisa que não é nada os que guerrearem contigo. Esta palavra também pode significar nada no sentido de impotência e inutilidade. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã, sem sentido. Isaías 40:17. Em Números 22:35, F significa nada diferente de um só, de ou só, Nada diferente de, fecha aspas, ou só. No só tá, abre e fecha aspas. Vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Números 23:17. Em tais passagens, Éfis, com a partícula hebraica que, qualifica a frase precedente. Em 2 Samuel 12:14, uma acepção especial da palavra é representada por entretanto, todavia. Em Isaías 52:4, Éfis é precedido pela preposição be, por causa de, significa sem causa, e a Síria, sem razão, o oprimiu. Ketz, fim. Um cognato desta palavra aparece no garítico, o hebraico bíblico atesta Ketz, cerca de 66 vezes, e em todos os períodos. Primeiro, a palavra é usada para denotar o fim de uma pessoa ou a morte. O fim de toda carne é vindo perante a minha face. Gênesis 6:13. No Salmo 39:4, Ketz fala de a mais longínqua extremidade da vida humana, no sentido de o quão curta ela é. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Segundo Ketz, significa fim como o estado de ser aniquilado.
O homem pôs fim às trevas e até a extremidade ele esquadrinha. Jó 28, 3. Terceiro, relacionado com o significado prévio, mas bastante distinto, está a conotação extremidade mais distante de como o fim de determinado período de tempo. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, 2 Crônicas 18:2 e Gênesis 4:3. Primeira ocorrência bíblica. Uma quarta acepção enfatiza uma meta designada, não simplesmente a extremidade, mas uma conclusão para a qual algo procede, porque a visão é ainda para o tempo determinado e até o fim falará e não mentirá. Abacuque 2:3. Em outra ênfase, Ketz representa a fronteira ou o limite de algo a toda perfeição, limite, Salmo 119:96. Em 2 Reis 19:23, a palavra com a preposição le significa mais, e entrarei nas suas pousadas extremas até no bosque do seu campo fértil. Katzé, a palavra hebraica katzé, fim, borda, extremidade. O substantivo katzé aparece 92 vezes e em todos os períodos do hebraico bíblico. Em Gênesis 23:9, Katzé significa fim, no sentido de extremidade, que ele me dê a cova de Macpela, que tem o fim do seu campo. A palavra significa limite ou extremidade mais próxima, em Êxodos 13:20. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. Em outros pontos, a palavra indica claramente a extremidade mais distante. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor, teu Deus, e te tomará dali. Deuteronômio 30:4. Segundo Katzé, pode significar um fim temporal, como o fim de um período de tempo. Este é o uso em Gênesis 8:3, primeira ocorrência bíblica da palavra. E ao cabo de 150 dias, as águas minguaram. O uso especial de Katzé ocorre em Gênesis 47:2, onde a palavra é usada com a preposição min, de, e tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Ezequiel 33:2. Em Gênesis 19:4, a mesma construção significa de todos os cantos ou partes de uma cidade. E antes que se deitassem, cercaram a casa, os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. Uso semelhante aparece em Gênesis 47:21, exceto que a expressão é repetida 2 vezes e é traduzida por desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Em Jeremias 51:31, a expressão significa por todas as regiões ou completamente. Katzá, fim, borda, limite, extremidade. O substantivo katzá aparece na Bíblia 28 vezes e também no fenício. Esta palavra se refere primariamente a objetos concretos. Em algumas ocasiões, katzá é usado para aludir a objetos abstratos. Temos um exemplo nos caminhos de Deus, Jó 26:14. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. A harit, trazer o fim, assunto, resultado, posteridade. O acadiano, o aramaico e o ugarítico também atestam esta palavra. Ocorre por volta de 61 vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos. A maioria de suas ocorrências está na poesia. Usada no sentido de espaço, a palavra identifica a parte mais distante de algo, se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, Salmo 139:9. A ênfase mais frequente da palavra é fim, consequência ou resultado. Esta acepção é aplicada para marcar o tempo em sentido superlativo ou final. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Deuteronômios 11:12. Leve mudança de significado ocorre em Daniel 8:23, onde a harit é aplicado para marcar o tempo em sentido relativo ou comparativo. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. Aqui a palavra se refere a um último período, mas não necessariamente ao fim da história. Em acepção diferente, a palavra significa o último ou o que vem posteriormente.
tomara eles fossem sábios, que isso entendessem e atentassem para o seu fim. Deuteronômio 32, 39. Em algumas passagens, a Harit apresenta o último resultado da vida. É assim que Números 23:10 fala da morte. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos e seja o meu fim como o seu. Em outras passagens, a Harit se refere a tudo o que vem depois. Passagens como Jeremias 31:17 usam a palavra para aludir a descendentes ou filhos. Devido ao paralelismo sugerido nesta passagem, a primeira linha deveria ser traduzida por há esperanças para a tua posteridade. Em Amós 9:1, a Harit é usado para aludir aos demais, aos últimos, o remanescente dos companheiros. A conclusão e o resultado são aparentes em passagens como Isaías 41:22, onde a palavra representa o fim ou o resultado de uma questão. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Uma terceira acepção de Harit indica o último ou o menos em importância. Será confundida vossa mãe, ficará envergonhada a que vos deu a luz, eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Jeremias 50:12. O fato de que a Harit usado com dia ou anos possa significar um ponto ao término do tempo ou um período do tempo do fim tem gerado debate considerável em 14 passagens do Antigo Testamento. Alguns estudiosos consideram que este uso da palavra seja não escatológico, que meramente significa nos dias que se seguem ou no futuro. Este parece ser o significado em Gênesis 49:1, primeira ocorrência na Bíblia. Ajuntai-vos e anunciai-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Aqui a palavra se refere ao período inteiro a seguir. Por outro lado, Isaías 2:2 usa a palavra mais absolutamente para aludir ao último período do tempo. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor como o principal dos montes. Alguns estudiosos por vezes acreditam que a frase é usada para aludir ao próprio fim dos tempos. Agora, vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Daniel 10:14. Este ponto, porém, é muito debatido. B. Advérbio, efes. Entretanto, todavia, porém, sem causa, a primeira ocorrência desta palavra está em Números 13:28. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. Fogo, no hebraico é es, fogo. Os cognatos desta palavra ocorrem no garítico, acadiano, aramaico e etiópico. As 378 ocorrências desta palavra estão espalhadas no hebraico bíblico ao longo de seus períodos. Em sua primeira ocorrência bíblica, a palavra es representa a presença de Deus como tocha de fogo. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Gênesis 15:17. O fogo era um instrumento pelo qual uma oferta era transformada em fumaça, cuja ascensão em direção ao céu simbolizava a recepção de Deus da oferta. Levíticos 9:24. Deus também consumiu pessoas com o fogo do julgamento. Números 11:1, Salmos 89:46. Várias coisas deviam ser queimadas como sinal de destruição total e julgamento divino. Êxodos 32:20. O fogo assessorava a presença de Deus nas teofanias, Êxodos 3:2. Assim, às vezes, ele é chamado fogo consumidor, Êxodos 24:17. O substantivo sed, que significa oferta feita por fogo, é derivado de es. Fome, Raab. Escassez de víveres, fome. Esta palavra aparece aproximadamente 101 vezes e em todos os períodos do hebraico bíblico o termo Raab quer dizer fome em posição à sede.
assim servirás os teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome, e com sede, e com nudez, e com falta de tudo. Deuteronômio 28:48. Outro significado da palavra é escassez de víveres, ou falta de comida em certa área geográfica. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito, Gênesis 12:10, primeira ocorrência. Deus usou uma escassez de víveres como meio de julgamento, Jeremias 5:12, de advertência, 1 Reis 17:1, de correção, 2 Samuel 21, ou de castigo, Jeremias 14:12. E a escassez de víveres sempre estava sob o controle divino, sendo planejado e usado por ele. A palavra Raabe também era usada para retratar a falta da palavra de Deus. Amós 8:11, Deuteronômio 8:3. Raabe, ter fome, sofrer escassez de víveres. Este verbo, que aparece no Antigo Testamento 14 vezes, tem cognatos no garítico RGB, árabe e etiópico. A primeira ocorrência bíblica está em Gênesis 41:55. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, se adjetivo, Raeb, faminto. Esta palavra aparece como adjetivo 19 vezes. A primeira ocorrência bíblica está em 1 Samuel 2:5. Mas agora cessaram os que eram famintos. Força, Ail. Força, poder, riqueza, propriedade, capaz, proeza, exército, tropas, influente, cortesãos de classe alta. Os cognatos desta palavra são encontrados no aramaico, acadiano, siríaco, árabe e etiópico. O hebraico bíblico atesta em torno de 245 vezes em todos os períodos. Primeiro, esta palavra significa uma faculdade ou poder, a habilidade de causar ou produzir algo. A palavra é usada para aludir à força física no sentido de poder que pode ser mostrado. Força, né, é ail. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais forças, Eclesiastes 10:10. Com muita frequência, esta palavra aparece em contexto militar. Aqui está a força física, o poder e a habilidade de se enganar em batalha. Em 1 Samuel 2:4, esta ideia é usada para designar homens. O arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçavam foram cingidos de força. Salmos 18:32. O Salmo 33:17 aplica a palavra para se referir a um cavalo de guerra. O uso interessante de Ail ocorre em Números 24:17-18, onde Balaão profetizou a destruição de Moabe e Edom às mãos de Israel. E Edom será uma possessão, e Seir também será uma possessão hereditária para os seus inimigos, pois Israel fará proezas. Números 24:18. A ideia aqui é dinâmica, algo que está acontecendo também se pode traduzir por esta frase: Israel age poderosamente. Esta tradução da palavra é um pouco inexata, visto que um substantivo foi traduzido por um advérbio. Outra opção seria Israel age com poder. Segundo Ail, significa riqueza, prosperidade. Esta acepção da palavra enfoca o que demonstra a capacidade da pessoa, sua riqueza ou bens. Levi, Simeão e o seu bando atacaram os siquemitas em toda esta fazenda, e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos e despojaram-nos e tudo o que havia em casa. Gênesis 34:29. Primeira ocorrência bíblica da palavra em Números 31:9. Ail inclui todas as posses dos midianitas, exceto mulheres, crianças, gado e rebanhos. Assim, parece que a palavra é de significado um pouco mais limitado. Quando esta acepção é usada com a palavra hebraica fazer, a frase resultante significa ficar rico ou obter riquezas. Deuteronômios 8:18 e Ruth 4:11. Isto está em acentuado contraste com a ênfase da mesma construção em Números 24:18, Joel 2:22. Usa Ail no sentido de riqueza ou produto da capacidade que uma árvore tem em produzir frutos. Terceiro, várias passagens usam a palavra no sentido de capaz. Em Gênesis 47:6 está em vista a capacidade de fazer um trabalho corretamente. Faraó falou a José
A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, capazes, os porás por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. Esta palavra também representa os habitantes domésticas, as habitantes domésticas de uma mulher. Ruth é descrita como mulher de habilidade e, portanto, potencialmente uso de fato uma boa esposa. Ruth 3:11, Provérbios 12:4. Quando aplicado a homens, Ail às vezes enfoca a habilidade que eles têm em se conduzir bem na batalha, como também em ser leal ao chefe. 1 Samuel 14:52. 1 Reis 1:42. Quando usado em tais contextos, a palavra pode ser traduzida por valoroso. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que Saul e a todos os homens os dias de Saul. Pelo que Saul e a todos os homens valentes e valorosos que via os agregava a si. Em 1 Samuel 14:52, Números 24:18 e 1 Samuel 14:48. Quarto, esta palavra significa exército. Eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Êxodos 14:4. A palavra também se refere ao exército em tropas no sentido de uma combinação de muitos indivíduos. De acordo com tal ideia, a palavra descreve os integrantes de um exército distribuídos para executar certas funções. Josafá pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá. 2 Crônicas 17:2. Esta também é a ênfase de 1 Reis 15:20. E Ben-Hadad enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel. Quinto, Ail também representa a classe alta, que, como em todos os sistemas feudais, era ao mesmo tempo soldados ricos e influentes. Sanbalat falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ou seja, na corte real, Neemias 4:2. A rainha de Sabá foi acompanhada por grande escolta de pessoas de classe alta da sua pátria e veio a Jerusalém com um muito grande exército. 1 Reis 10:2. Formar. Iatzar. Iatzar é formar, moldar, modelar. Palavra comum no hebraico em todos os seus períodos. Iatzar é usado no hebraico moderno no sentido de produzir ou criar. A palavra é encontrada pouco mais de 60 vezes no Antigo Testamento hebraico. A primeira ocorrência no Antigo Testamento está em Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, refletindo o significado básico de moldar algo em uma forma desejada. A palavra Iatzar é o termo técnico para se referir ao oleiro e é usada com relação ao oleiro em trabalho. Isaías 29:16 e Jeremias 18:4 e 6. A palavra é às vezes utilizada como termo geral para aptidão ou trabalho manual, quer moldando, esculpindo ou fundindo. Isaías 44:9. A palavra é usada para expressar a formação de planos na mente. Forja Salmos 94:20. O termo Iatzar é usado para descrever a atividade criativa de Deus, quer em silêncio literal ou figurativo. Assim, Deus não só formou o homem, Gênesis 2:7-8, mas os animais, Gênesis 2:19. Deus também formou a nação de Israel, Isaías 27:11. Israel foi formado como servo especial de Deus desde o útero, Isaías 44:2 e 49:5. Enquanto ainda estava no útero, Jeremias foi formado para ser profeta, Jeremias 1:5. Deus formou gafanhotos como lição visual especial para Amós, Amós 7:1. O grande monstro marinho, o Leviatã, foi formado para folgar nos mares, Salmos 104:26. A concretude do pensamento hebraico antigo é visto de maneira vívida em uma declaração como esta: eu formo a luz e crio as trevas. Isaías 45:7. Semelhantemente, o salmista confessou a Deus: verão e inverno tu os formaste.
Salmo 74, 17. Deus formou o espírito do homem, Zacarias 12, 1. Como também o coração ou mente do homem, Salmos 33, 15. A palavra Yatzá é usada para expressar o planejamento ou preordenação de Deus de acordo com seu propósito divino. Isaías 22, 11 e 46, 11. Quase a metade dos usos desta palavra no Antigo Testamento encontra-se no livro de Isaías, tendo em sua maioria Deus como sujeito. Fortalecer. Yazak. Yazak é fortalecer. Ser forte, fortalecer, esforçar, né? No letra A é verbo, né? Que o verbo é ser forte, fortalecer, esforçar, endurecer, pegar. Este verbo é encontrado 290 vezes no Antigo Testamento. A raiz também existe no aramaico e no árabe. A palavra ocorre pela primeira vez em Gênesis 41, 56, porque a fome prevaleceu, era forte na terra do Egito. A forma forte do verbo é usada em Êxodos 4, 21. Mas eu endurecerei o seu coração, de Faraó. Esta declaração é encontrada 8 vezes. 4 vezes lemos, o coração de Faraó se endureceu, Êxodo 7, 13. Em Êxodos 9, 34, a responsabilidade de Faraó fica clara pela declaração de que ele continuou a pecar e agravou, endureceu o seu coração. No sentido de força pessoal, Azak é usado pela primeira vez em Deuteronômio 11, 8, no contexto do concerto. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vos esforceis, sejais fortes e entreis e possuais a terra. Em relação a Josué, Moisés recebeu a seguinte ordem: esforça-o e conforta-o, Deuteronômio 3, 28. Anima-o e fortalece-o. A promessa de conserto acompanha o mandato de ser forte e ter bom ânimo, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. Deuteronômio 31, 6. O mesmo incentivo foi dado aos cativos que voltaram do exílio, quando renovaram o trabalho de reconstrução do templo, Zacarias 8, 9 e Ageu 2, 4. Se nos exemplos acima a força moral combinada com força física, o último é o sentido de em Juízes 1, 28, e sucedeu que, quando Israel cobrou mais força, fez dos cananeus tributários, sujeitos a trabalhos forçados. Israel pecou e o Senhor ajuntou consigo, fortaleceu os filhos de Amon, Juízes 3, 12. A palavra é usada em referência a uma casa. Os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa, 2 Reis 12, 6, ou a uma cidade. Também Uzias edificou torres em Jerusalém e as fortificou, 2 Crônicas 26, 9. Na batalha, Azak significa prevalecer, pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, 1 Samuel 17, 50. Como o profeta disse: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele, 2 Crônicas 16, 9. Ao seu servo, Messias, Deus disse: eu te tomarei pela mão, Isaías 42, 6, e a Ciro ele disse: a quem tomo pela sua mão direita, Isaías 45, 1. Outros usos notáveis da palavra são: então sustentá-lo-ás o israelita pobre, Levíticos 25, 35. E Saul lhe pegou pela borda da capa e a rasgou, 1 Samuel 15, 27. Em resumo, este grupo de palavras descreve a força física e moral do homem e da sociedade. Deus comunica força aos homens, mesmo aos inimigos de seu povo, como castigo seu. Os homens podem transformar a força que têm em teimosia contra Deus. B. Adjetivo. Hazak. Forte, poderoso, pesado, severo, firme, duro. Este adjetivo ocorre por volta de 56 vezes em todos os períodos do hebraico bíblico. Primeiro, a palavra significa firme ou duro, no sentido de que algo é impenetrável. Em Ezequiel 3, 8, 9, o rosto do profeta é comparado a um diamante. Deus o fez determinado no cumprimento de sua tarefa, da mesma maneira que Israel foi determinado em não o ouvir. Eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como o diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Jó 37, 18 usa azak para se referir a metal fundido.
Segundo esta palavra, significa forte em seu significado básico, diz respeito à força física, a mão de Deus. Antropomorfismo, Deuteronômio 4, 15, 19. Mão de Deus como símbolo do efetuar sua vontade entre os homens é forte. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir nem ainda por uma mão forte. Êxodos 3,19. Primeira ocorrência bíblica. Esta palavra modifica um substantivo e especifica que é o oposto de fraco ou impotente para fazer algo. Números 13,18. Isaías fala da dura espada de Deus. Grande e forte, Isaías 27,1. Quando Ezequiel escreveu sobre a ovelha gorda e a forte, ele quis dizer que elas eram bem alimentadas e gozavam de perfeita saúde, Ezequiel 34,16. Terceiro, Razak significa pesado quando aplicado a uma batalha ou guerra. O termo descreve a severidade dos eventos. 1 Samuel 14:52. A palavra também é usada para indicar uma doença severa, 1 Reis 17:17, e fome extrema, 1 Reis 18:2. Fronteira. A palavra fronteira no hebraico é Jebul. Fronteira, limite, território, área fechada. Esta palavra tem cognatos no fenício e no árabe. Ocorre aproximadamente 240 vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos. A palavra Jebul significa literalmente fronteira ou borda. Este significado aparece em Números 20 e 23, onde significa borda ou termo de toda a terra de Edom. Às vezes, tal linha imaginária estava marcada por uma barreira física. Porém, Arnon é o termo de Moabe entre Moabe e os amorreus. Números 21:13. Às vezes, Jebul denota os limites étnicos como as fronteiras das tribos de Israel. Mas os Rubenitas e Gaditas, desde Gileade até ao ribeiro de Arnon, o meio do ribeiro e o termo, e até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon. Deuteronômio 3,16. Em Gênesis 23:17, Jebul representa a borda do campo de uma pessoa ou de um pedaço de terra. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Manré, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno, Jebul, ao redor. Os campos eram delineados por marcos de limites, cuja remoção era proibida pela lei. Deuteronômio 19:14, Deuteronômio 27:17. O vocábulo Jebul pode sugerir a extremidade mais distante de uma coisa. Limite lhes traçaste que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Salmo 104:9. Esta palavra retrata às vezes o objeto concreto que marca a borda de uma coisa ou área. Ezequiel 40:12. A borda do altar de Ezequiel expressa por Jebul, Ezequiel 43:13. E a muralha que cerca Jerusalém é representada por esta palavra, Isaías 54:12. A palavra Jebul descreve o território dentro de certos limites e foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Admá e Zeboim, até Laza. Gênesis 10:19, e em Êxodo 34:24, Números 21:22, 1 Crônicas 21:12 e Salmo 105, 31 e 32, Jebul é comparado ao território que cerca e pertence a uma cidade. O vocábulo Jebular, forma feminina de Jebul, ocorre 9 vezes. A palavra Jebular quer dizer limite em passagens como Isaías 10:13 e território ou área em outras passagens como Números 34:2. Fruto. Peri. Fruto, recompensa, preço, salário, produto, resultado. Os cognatos dessa palavra aparecem no garítico e egípcio. A palavra peri aparece por volta de 120 vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos. Primeiro, peri representa o produto comestível maduro de uma planta, que é o fruto. Este significado amplo é evidente em Deuteronômio 7:13, e amar-te-á e abençoar-te-á e te fará multiplicar e abençoará o fruto do teu ventre. E o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu mosto,
e o teu azeite, e a criação das tuas vacas e o rebanho de teu gado miúdo. Em sua primeira ocorrência bíblica, a palavra é usada para significar árvores e o fruto das árvores. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. Gênesis 1:11. No Salmo 107, 34, a palavra é usada como modificador de terra. O termo resultante é terra frutífera, no sentido de terra de frutos. Segundo, peri significa descendência ou o fruto do útero. Em Deuteronômio 7,13, a palavra descreve descendência humana, mas também pode ser usada para aludir à descendência animal. Gênesis 1:22. Terceiro, peri significa descendência ou o fruto do útero. Em Deuteronômio 7,13, a palavra descreve descendência humana, mas também pode ser usada para aludir à descendência animal. Gênesis 1:22. Terceiro, o produto ou resultado de uma ação é, na poesia, chamado às vezes de fruto. Então dirá o homem: deverás há uma recompensa para o justo, deverás há um Deus que julga na terra. Salmo 58:11, Isaías 27:9. Fala do fruto de se haver tirado o seu pecado, fruto do perdão do seu pecado, ou seja, o resultado dos atos purificadores de Deus para com Israel. A mulher sábia compra e planta um campo como o salário que ganha, ou com o fruto das suas mãos. Provérbios 31:16. Em outras palavras, ela é recompensada ao receber o produto das suas mãos. Provérbios 31:31. O íntegro será recompensado segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17:10 e Jeremias 21:14. Na maioria das passagens semelhantes a estas, a palavra peri é traduzida por fruto. Provérbios 18:21. A palavra para no hebraico, ser frutífero, dar fruto. Este verbo aparece 29 vezes no Antigo Testamento. Sua primeira ocorrência está em Gênesis 1:22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos. Fugir é bara. Fugir, passar. Alguns estudiosos veem esta palavra, que é usada ao longo da história do idioma hebraico, refletida no algarismo antigo. O termo bara ocorre cerca de 60 vezes na Bíblia hebraica. A palavra aparece primeiro em Gênesis 16:6, onde diz que Agar fugiu de sua face de Sara como resultado do severo tratamento de Sara. Os homens podem fugir de muitas coisas ou situações. Davi fugiu de Naiote em Ramá para ir a Jonatas. 1 Samuel 20:1. Às vezes é necessário fugir das armas. Jó 20:24. Ao descrever a fuga de uma pessoa, é usado o idiomatismo hebraico da presença de, literalmente da face de. Gênesis 16:6. Em uso figurativo, a palavra descreve dias de fuga. Jó 9:25. Ou o débil homem que foge como a sombra. Jó 14:2. O uso bastante paradoxal é encontrado em Cantares 8:14, no qual fugir tem de significar vir depressa. Vem depressa literalmente foge, amado meu, e faz-te semelhante ao gamo. Fugir, escapar, pôr-se em fuga, partir. Este termo é encontrado principalmente no hebraico bíblico, onde ocorre umas 160 vezes. O termo nus aparece pela primeira vez em Gênesis 14:10, onde é usado 2 vezes para descrever a fuga dos reis de Sodoma e Gomorra. A palavra nus é a palavra comum para aludir a fugir de um inimigo ou perigo. Gênesis 39:12, Números 16:34, Josué 10:6. A palavra também descreve fuga, como em Jeremias 46:6 e Amós 9:1. Em uso figurativo, a palavra descreve o desaparecimento da força física. Deuteronômio 34:7. A fuga das sombras da noite. Cantares 2:17. E a fuga da tristeza. Isaías 35:10. Então aqui vai terminar a letra F. A letra F do dicionário Vini.